Nesse capítulo novo a gente fala sobre as forças fundamentais da natureza. É o segundo capítulo de Força e Movimento e eu vou me basear aqui no capítulo 5 do livro do Moisés Nussensweig. Até agora a gente viu as leis de Newton, onde a gente vê o efeito das forças, que é causar uma aceleração. Agora, quais são as causas dessas forças? De onde aparecem as forças que causam a aceleração? Vamos ver onde é que a gente se encontra hoje na física, no que diz respeito às forças fundamentais da natureza. As forças que a gente conhece, a primeira que foi desvendada pelo próprio Newton, foi a força gravitacional, segundo a qual a matéria atrai matéria. É uma força de longo alcance, no sentido de que a força F12 entre duas massas M1 e M2 cai com um quadrado da distância, ao invés de cair, por exemplo, exponencialmente, né? Então, se eu tenho duas massas aqui, M1 e M2, que estão em vetores posição R1 e R2, e tem um vetor posição R12, que é a distância, é o vetor posição relativo, né? Então, esse vetor posição relativo, o módulo dele que vai entrar aqui embaixo, no denominador dessa expressão. Essa força F2, então, está na direção, está paralela a esse vetor R12. Então, massa é uma propriedade intrínseca do objeto na mecânica clássica de Newton, e isso é um número positivo. Essa constante gravitacional G que aparece aqui multiplicando, ela vale 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado, e esse número aqui parece um número pequeno, né? No entanto, embora pareça fraca, porque esse número é pequeno, sendo desprezível na interação entre o objeto do dia a dia, mesa, livro, etc., essa é a força dominante na escala astronômica, onde as massas são muito grandes e as cargas líquidas são aproximadamente nulas. A segunda força com a qual temos alguma intimidade, inclusive teórica, né, lá no ensino médio, é a força eletromagnética. A gente começa pela lei de Coulomb, que tem uma cara muito parecida com a lei de atração gravitacional, né? Aqui você tem F12, uma constante, um número que depende da propriedade, é uma propriedade intrínseca de um objeto, o outro número, e dividido pela distância ao quadrado. Diferentemente lá da força gravitacional, entretanto, esse número que é a carga elétrica, né? Ela pode ser tanto positiva como negativa. Isso significa que se você tem cargas opostas, uma é mais, outra menos, o produto de mais por menos vai dar menos e essa força passa a ser atrativa. Enquanto que se as duas forem positivas, a força é repulsiva, e se forem negativas, a força também é repulsiva. Essa constante que aparece aqui, ela tem esse valor aqui, 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, onde Coulomb é a unidade de carga elétrica. E para ter uma noção, a carga de um elétron é da ordem de 10 a menos 19 coulombs. Bom, como é que a gente reconcilia então o valor da carga de um elétron com essa constante que é 10 a 9, com o número de elétrons aproximados que tem num corpo macroscópico, por exemplo? Olha, no corpo macroscópico a gente costuma usar 1 mol, que é da ordem de 10 a 23 unidades, para descrever objetos macroscópicos, né? A quantidade de átomos aproximada que tem num objeto macroscópico. Mais ou menos uma ou duas ordens de grandeza, sei lá. Então, se você pega, por exemplo, 1 mol de NaCl, cloreto de sódio, também conhecido como sal, dá 58,44 gramas, que é o que está mostrando nessa figura aqui, numa balança analítica, né? Ora, então 1 mol de sal, que é esse pouquinho aqui, ele tem da ordem de, se você só contasse os elétrons, ele vai ter da ordem de 10 a 23 elétrons, cada elétron com uma carga de 10 a menos 19 coulombs dá da ordem de 10 elevado a 4 coulombs, certo? Se você olhasse só para os elétrons. Então, é a carga aproximada de um mol de elétrons. Se você colocasse, então, dois desses objetos, cada um com 10 elevado a 4 coulombs, a 1 metro de distância, só substituir aqui. Então, 10 elevado a 4 coulombs nessa carga, vezes 10 elevado a 4 coulombs nessa, dá 10 elevado a 8, 10 elevado a 8 vezes K, que dá 10 elevado a 9. 9 mais 8 dá 17, dividido pela distância ao quadrado, que eu botei de propósito como sendo 1,
vai dar 10 elevado a 17 newtons, né? Então 10 elevado a 17 newtons é uma força gigantesca que a gente não observa no dia a dia. E por que a gente não observa no dia a dia? Porque normalmente os objetos não são neutros. Então você tem cargas positivas, os prótons, que neutralizam as negativas. Então a carga líquida não é 10 elevado a 4 coulombs. Essa é a carga dos elétrons, né, que estão aqui. Mas você tem um número de prótons aproximadamente igual, com uma carga com esse valor aqui, só que com o sinal trocado, então cancela. Você tem também interações magnéticas na força eletromagnética. Perdão. Ou seja, além da força de Coulomb, cargas em movimento também estão sujeitas à força de Lorentz. E para essa força nem sempre é verdade que F12 igual a F21. A terceira lei de Newton é um pouco mais sutil nesse caso. E como veremos mais adiante, a terceira lei de Newton é essencial na lei de conservação do momento linear. A gente vai ver esse fato aqui neste curso. Entretanto, nesse caso, a violação da terceira lei de Newton não invalida a lei de conservação do momento linear, porque o momento linear que fica faltando no movimento das partículas, ele é transportado nas ondas eletromagnéticas. É claro que esse assunto aqui é bem mais complicado, e isso será visto no curso de Física 3, não aqui nesse curso de Física 1. O essencial para guardar aqui é que a luz tem momento linear. Já veremos que é momento linear mais adiante, tá? Isso pode ser demonstrado num experimento clássico em que você, se tiver vácuo aqui dentro desse sistema, esse é um sistema de paz com um lado escuro e um lado claro, você acende uma luz, o lado escuro e o lado claro refletem a luz de maneira diferente e, portanto, a transferência de momento linear é diferente de um lado e de outro, e esse sistema gira. Experimento muito interessante, que você pode encontrar em vídeos aí na internet. Bom, isso aqui eu estou desenhando, para a gente poder falar da terceira força, eu estou desenhando aqui, essa aqui é uma figura de um núcleo atômico, que, como a gente sabe, tem prótons e nêutrons, né, bem juntinhos um do outro. Os nêutrons não têm carga líquida, mas o próton ele tem carga positiva. Então você imagina que todas essas partículas com carga positiva estão muito próximas umas das outras. A força elétrica, então, aqui é repulsiva e é muito grande. Por quê? Porque eles estão muito próximos uns dos outros. Então, a pergunta que não quer calar é como é que esses prótons se mantêm juntos. Como é que o núcleo atômico pode ser estável se a força elétrica é repulsiva? Não é isso? Bem, para isso, então, surgiu então a interação forte. Surgiu, quero dizer, conceitualmente, né? Primeiro, algumas considerações sobre a interação forte. O tratamento desse tipo de força é quântico. Na verdade, então, o conceito de força é, inclusive, mal definido. As interações entre partículas elementares, a interação forte, ocorre apenas entre um subconjunto das partículas que são chamados hadrons. Elétron, por exemplo, não é um hadron. Os prótons e os núcleos, os prótons e os nêutrons são. Então, essa interação forte é responsável pela estabilidade do núcleo atômico, justamente porque é uma força atrativa aqui que vai se contrabalancear a força elétrica repulsiva e mantém esses caras aqui juntos, tornando possível que existam núcleos atômicos. É uma força, então, diferentemente das que a gente viu até agora, de curto alcance. Significa que ela atua na escala nuclear. E qual é o tamanho típico de um núcleo? Um núcleo tem da ordem de um Fermi, que é 10 a menos 15 metros. Então, essa força de curto alcance significa o seguinte, que ela é atrativa quando as distâncias aqui, R, são da ordem de, um pouco maior da ordem de 0,4 Fermis, e repulsiva se ela for muito menor. Então, se o núcleo não vai conseguir, os prótons não conseguem chegar muito mais próximos do que 0,4 Fermi, porque a partir disso a força passa a ser repulsiva. E ela é atrativa para distâncias maiores ou da ordem de 0,4 Fermi. Esse curto alcance aqui significa o seguinte, que se você coloca dois prótons a 1 milímetro um do outro, 1 milímetro é muito maior do que 0,4 Fermi, e essa força aqui vai a zero. E é por isso que a gente não consegue observar trivialmente essa interação forte em objetos do dia a dia. Né? Porque se ela é tão forte assim, por que a gente não consegue vê-la? Ou ver suas manifestações, obviamente, assim? Porque ela é de muito curto alcance.
Então, só para lembrar, 10 elevado a menos 15 metros é o tamanho de um núcleo. O tamanho de um átomo, digamos assim, a camada eletrônica girando aqui em torno do núcleo, numa descrição clássica, isso tem da ordem de 1 angstrom. Vamos só lembrar então, 1 angstrom, 10 elevado a menos 10 metros. O núcleo é 10 elevado a menos 15 metros. Então, a diferença é de 5 ordens de grandeza. Se você quiser fazer uma imagem mental então, do átomo, a ideia é que, se isso aqui, o núcleo, fosse uma cabeça de alfinete, que tem da ordem de, sei lá, 1 milímetro, 10 elevado a menos 3 metros, os elétrons estariam girando numa órbita, em órbitas aí 10 elevado a 5 vezes maior, né? 5 ordens de grandeza maior. Então, se isso aqui fosse uma cabeça de alfinete, que 10 é menos 3 metros, 1 milímetro, 10 elevado a 5 vezes mais 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 5, 10 elevado a segunda, 100 metros. Então, se isso aqui fosse uma cabeça de alfinete, o núcleo fosse uma cabeça de alfinete, os elétrons estariam girando, teriam uma órbita do tamanho de um campo de futebol, mais ou menos. Bem, a quarta força para a gente descrever é a chamada interação fraca, que também só pode ser entendida com um tratamento quântico, está fora do escopo desse curso, observar em detalhe. Ela é muito mais fraca do que a interação forte, como o próprio nome sugere, também de alcance menor. Ela foi importante historicamente para explicar o processo de desintegração beta, que é um tipo de reação nuclear lá onde você tem uma emissão de elétrons pelos núcleos de certas substâncias radioativas. Em 1956, muito interessantemente, foi visto que ela violava a conservação de paridade, ou seja, conservação de paridade é uma invariância por reflexão no espelho. Você espera, ou esperava, que um fenômeno físico observado diretamente ou observado no espelho pudesse ser descrito da mesma maneira, e isso deu problema nesse tipo de ideia na interação fraca. Mais importantemente, esses senhores, Sheldon Lee, Glashow, Abdul Salam, Steven Weinberg, mostraram que era possível unificar a interação fraca com a interação eletromagnética, ou seja, foi possível escrever equações que resultavam tanto na interação fraca quanto na interação eletromagnética, e, portanto, na verdade, não são duas forças diferentes, é uma força só, que passou a ser batizada de interação eletrofraca. Então você pode dizer que as forças fundamentais da natureza são 3 e não 4. Por conta disso, ganharam o Prêmio Nobel de Física de 1979, e a pergunta na qual muita gente trabalha até hoje é: será possível unificar as outras interações, a forte, a gravitacional, etc. Então, para a gente ter um pouco de ideia da intensidade dessas forças, se você olhar para a escala microscópica, colocar 2 prótons pertinho do outro aí na escala nuclear, as intensidades relativas são as seguintes. Se você imaginar que a interação forte tem intensidade 1, a eletromagnética vai ser 100 vezes menor, a fraca vai ser 10 elevado a 7 vezes menor, e a gravitacional mais fraca ainda. Se a forte é 1, a gravitacional é 10 elevado a menos 38. Isso na escala microscópica. Na escala macroscópica, para sistemas mecânicos simples, a gente vai, nesse curso de física, né, de física 1, a gente vai olhar muito para a interação, por exemplo, entre terra e objeto, e também entre objeto e objeto. Então, a gravidade é a principal força, a principal força fundamental que atua entre terra e objeto. E nós vamos desprezar a interação gravitacional entre objeto e objeto, entre o livro e uma mesa, por exemplo. A gente despreza a interação gravitacional porque ela é muito menor do que as forças que estão atuando aqui entre objeto e objeto. Que forças são essas? Coisas como atrito, força normal, tração de uma corda, força elástica, etc. Agora, atrito normal, tração, força elástica não são forças fundamentais na natureza. Que tipo de forças são essas? Que tipo de força é o atrito, ou a normal, ou a atração? Isso tem a ver com, por exemplo, normal, né? Que é uma força de contato entre um objeto e outro, entre o livro e uma mesa. Ora, a força normal entre o livro e uma mesa surge nesse suposto contato porque é uma repulsão eletromagnética entre os elétrons do livro e os elétrons da mesa. Então, no fundo, são manifestações do eletromagnetismo.
Manifestações, não é nada simples fazer essa conexão entre eletromagnetismo e essas forças aqui, mas é possível e no fundo, são forças eletromagnéticas, e é isso que interessa para a gente. Então, gravidade e eletromagnetismo são as forças dominantes aqui, quando a gente trata de sistemas macroscópicos que vamos abordar nesse curso. A gente despreza também as forças eletromagnéticas aqui entre Terra e objeto.